Fala pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de lesão, de quais lesões são mais comuns no futebol e vou tratar com vocês aqui alguns temas importantes e também vou divulgar um e-book que eu vou lançar sobre o ligamento cruzado anterior. Mas antes disso, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, comentem abaixo e interajam comigo para a gente cada vez trazer mais notícias, interações e novidades em saúde. Primeiro, eu gostaria de dizer que as maiores incidências de lesões no futebol são lesões de isquiotibiais. O que é o isquiotibial? São grupamentos musculares da parte posterior da coxa, onde a gente tem o complexo semitendíneo, semimembranáceo e o bíceps femoral. Qual desses músculos são os mais lesionados? Dentre desses três que eu falei, o mais lesionado é o bíceps femoral. Por que ele é mais lesionado do que o semitendíneo, e o semimembranáceo? O bíceps femoral ele é mais lesionado por ele ser um músculo biarticulado, ou seja, ele tem inserção tanto no quadril quanto no joelho. E ele auxilia esse movimento de extensão do quadril também, além de, obviamente, flexão do joelho. Por esses fatores, o bíceps femoral é uma das musculaturas mais lesionadas em atletas de futebol profissional. A gente pode ver sempre quando a gente acompanha uma partida, sim, quando o atleta sente e coloca a mão na parte posterior da coxa, provavelmente foi proveniente de um sprint, de um arranque, do movimento de arranque, de um movimento de velocidade que exige o tipo de contração muscular em alta potência e de característica excêntrica. O que é a contração excêntrica? A contração excêntrica é justamente a contração de frenagem do movimento. É a contração mais complexa para a gente parar aquele movimento que já foi realizado. Não é a contração de potência, é a contração de frenagem. A contração de potência é a contração de concêntrica, que a gente chama, a contração de explosão. Por isso que a maioria das lesões ocorrem quando a gente está freando o movimento. Mas aí tem alguns pontos que a gente deve se atentar. O que as pessoas realizam, o que é realizado dentro da fisioterapia e do tratamento para esse tipo de lesão? Sendo que as lesões ocorrem, em grande maioria, no sprint. A gente vê na prática clínica muitas abordagens de terapias que isolam a musculatura da cadeia posterior e não trabalham o exercício como um todo, não trabalham os segmentos de maneira integrada. Isso atrapalha muito o processo de reabilitação, faz com que a coordenação entre os membros e as articulações não fique tão harmoniosa como deveria, e isso é extremamente prejudicial para a performance do atleta e para a qualidade pós-liberação desse atleta para o jogo. Então a gente tem que fazer algumas reflexões. Como que a gente pode trabalhar a reabilitação de um atleta que lesionou a cadeia posterior proveniente de um esporte que exige sprint, gesto esportivo do futebol, faz parte do gesto esportivo do futebol o sprint. Então a gente deve trabalhar o sprint na reabilitação desse atleta, obviamente não na fase inicial. Vejo muita gente também colocando o exercício nórdico como exercício salvador da pátria, como redutor de lesão, porém, realmente ele reduz lesão, só que é um exercício em baixa velocidade, trabalha a parte excêntrica, mas não reproduz a função que o atleta vai realizar em campo. Isso é um gap que a gente não pode deixar quando a gente reabilitar qualquer que seja o atleta. A gente tem que utilizar exercícios que vão simular a função que ele vai realizar em campo. Então, a gente tem que pensar que o futebol é um esporte multidirecional e multifatorial também, no quesito
envolve quesito psicológico, biológico, fatores emocionais, envolve muita pressão, tanto pressão de departamento médico, envolve fatores econômicos. Então, a lesão discotibial é uma das lesões que mais afetam a questão monetária do clube, porque você vai perder aquele atleta por no mínimo 4 semanas, dependendo do tipo de lesão. Então, protocolos de reabilitação que minimizem esse tipo de lesão vai fazer com que o clube economize mais, possa reabilitar melhor e devolva esse atleta para performance mais rápido e faça com que ele chegue àquele nível anterior à lesão, e ele vai conseguir performar e trazer resultados positivos para o clube sem um gap muito grande e uma demora para o retorno à atividade. Então, o que eu sugiro de utilização para a reabilitação de atletas do futebol que têm esse tipo de lesão? Além de protocolos de prevenção com exercícios multiarticulares que vão englobar a tronco e cadeia inferior, a gente deve utilizar essa prevenção utilizando exercícios como levantamento terra, que vai trazer essa comunicação entre tronco, quadril, joelho, tornozelo, agachamento, que é um exercício que trabalha muito bem a cadeia posterior também e a relação entre antagonista e agonista, além dos sinergistas também que atuam. Isso é extremamente notado nos esportes multidirecionais, a harmonia entre todas as articulações. Então, trabalhos de agachamento, levantamento terra, trabalho de cadeia de membros superiores também. Os atletas eles têm que ter essa relação entre membros superiores e membros inferiores harmônica e balanceada, para quando ele for transferir isso para a prática esportiva, ele absorver bem os impactos que ele receberá no membro superior e dissipar essa energia para o membro inferior. Então são tarefas que a gente pode aplicar no dia a dia, exercícios como desenvolvimento, supino, agachamento, levantamento terra, agachamento e salto. Contramovimento é um exercício excelente para trabalhar capacidade elástica muscular e absorção de cargas. Então são exercícios assim que vão com certeza ajudar o seu atleta a performar melhor. Além disso, é essencial que a gente utilize o sprint na fase intermediária para a fase final de reabilitação do atleta. O sprint é a única tarefa que vai conseguir trazer saltos unipodais e gesto esportivo na mesma tarefa dentro do esporte e dentro da fase de reabilitação. Além disso, com o sprint você vai ganhar força, você vai ganhar o que eu chamo de força funcional, que é a força reproduzida na função que o atleta faz. Você vai conseguir performar, vai conseguir simular o que o atleta vai fazer, ter mais mensuração de se realmente ele está apto já a voltar ao esporte ou ainda precisa voltar um pouquinho atrás na reabilitação. Então, o sprint assim, ele é essencial para você também trabalhar o aspecto emocional do atleta com aquela lesão que ele teve. Ele vai conseguir saber se ele realmente está conseguindo performar, se ele está seguro para fazer o sprint, se ele está seguro para voltar à atividade profissional. Então é isso, galera. Hoje eu trouxe um pouco da abordagem do que a gente pode fazer com um atleta que tem uma lesão nos isquiotibiais. A gente deve pensar muito mais de maneira multiarticular, coordenando as estruturas e integrando as estruturas do corpo humano, do que de maneira unidimensional, olhando só para um músculo, só para um exercício, como se ele fosse o salvador da pátria. Tá bom, galera? Essa é a minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com os amigos e vamos sempre discutir e questionar cada vez mais.